Bom, agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre juridiquês, jargão jurídico e gênero de escrita jurídica. Eu já tinha comentado com vocês que existe um tipo de texto, um tipo de escrita, da mesma maneira também que existe um tipo de fala, que nós vamos chamar de gênero jurídico. O gênero jurídico ele é bastante amplo. Ele vai ser encontrado desde aquele boletim de ocorrência que eu já citei para vocês, que é feito numa delegacia, até um texto bastante elaborado que vai aparecer lá no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que é o texto feito por um ministro. E agora há uma variedade imensa de possibilidades de textos jurídicos. Nós vamos encontrar um texto jurídico com jargões jurídicos, com o tal juridiquês, com expressões do direito, por exemplo, num contrato, que pode ser um contrato muito simples. Um exemplo disso seria o contrato de um aluguel, seria o contrato de compra e venda de um telefone celular, de um carro, de uma casa, ou situações bastante complexas, por exemplo, uma transação de um banco para o outro, a venda de uma grande empresa, etc. Eu já havia comentado com vocês que o direito brasileiro ele tem mais de 40 subdivisões e eu já havia comentado com vocês também que é muito raro, é muito complicado, eu acredito até que não seja possível, que um operador do direito ele domine essa vastidão que existe, essa diversidade que existe quando nós falamos de um gênero jurídico, uma escrita jurídica e uma fala jurídica. Eu hoje queria comentar com vocês um pouquinho sobre o juridiquês em particular. E eu vou falar também sobre o jargão. Eu penso, como linguista, eu penso como pesquisador, que há uma pequena, além de uma divergência, uma pequena confusão quando as pessoas falam em juridiquês. Antes de explicar o que seria o juridiquês, na minha opinião, eu vou falar para vocês do prefixo, do sufixo, ou melhor, que aparece nessas palavras que terminam com "es". Nós usamos esse prefixo em casos de especificação de uma língua. Então, nós falamos de inglês, nós falamos de polonês, nós falamos de japonês. Embora algumas línguas não tenham esse sufixo, né, como russo, malayala, gujarati, grande parte das línguas do planeta utilizam esse sufixo para apontar, para mostrar que se trata de uma língua. Então, quando nós falamos de português, quando nós falamos de francês, quando nós falamos de japonês, nós estamos pensando numa língua. E pensar numa língua, não vou explicar exatamente isso aqui agora, porque daria uma aula inteira para a gente tentar formular o que é uma língua, mas a gente está pensando num conjunto vocabular, num conjunto de frases, num conjunto de expressões, numa forma de expressar de um sujeito para o outro, de um grupo para o outro, bastante complexa e que envolve uma série de situações geográficas, uma série de situações históricas e uma série de situações socioculturais que formam então essa complexidade que seria uma língua. De uns tempos para cá, esse sufixo "es" ele passou a ser usado de uma forma pejorativa. Lá pelos anos 80, principalmente nos anos 90, nós tivemos um uso na televisão que ironizava o discurso da economia feito na época do presidente Collor, principalmente. A mídia começou a falar sobre economês. Como era uma época de uma transição muito complicada no Brasil, o Brasil estava saindo de um regime militar, entrando num outro processo, e nós tivemos um problema assim bastante grave, político, econômico, ético, na época do Collor. Houve alguns jornalistas, principalmente a Lilian Whitfield, que começaram a usar uma série de vocabulários e uma série de situações dentro da língua muito estranhas. E aí a própria mídia começou a chamar essa linguagem dentro do jornalismo de economês. Perceba, era uma forma pejorativa de falar da economia. A economia, como qualquer outra área, como a medicina, como o direito, como a biologia, ela tem o seu vocabulário, sem o qual ela não seria economia. Daí, desse uso, houve outros usos. Então, o Fórum Economês,
as pessoas começaram a falar em outros eses, em outras formas de linguagem, de uma forma pejorativa, tirando um sarro disso, usando isso como uma certa ironia, e isso acabou gerando uma outra expressão em específico para o direito, que era o juridiquês. Então, assim, como que o juridiquês apareceu? O juridiquês apareceu como uma forma irônica de falar como os operadores do direito falariam, como os operadores do direito falam, ou como eles podem falar, não sei bem, que seria uma forma irônica, pejorativa, uma forma complicada que deixaria de lado pessoas que não entendem exatamente como o direito funciona. Bom, o direito é uma área realmente complexa, o leigo não entende o direito, muitas vezes o próprio operador do direito não entende determinadas áreas do direito. E, obviamente, né, quem tenta falar difícil, quem tenta falar de forma complicada para que o outro não entenda, passa a usar algumas situações assim muito estranhas mesmo, que fazem parte de uma linguagem do direito. Mas vamos separar aí algumas situações. O juridiquês, muitas vezes, ele é usado para se referir à própria linguagem do direito, como a linguagem do direito ela existe. Então, assim, nós temos duas formas de pensar o juridiquês, ok? Nós temos a forma irônica, pejorativa, que trata aquela linguagem do direito como estranha. Já vou dar alguns exemplos daqui a pouco. E nós temos a forma de pensar o juridiquês quando nós usamos juridiquês para nos referirmos a uma maneira como a linguagem do direito se dá. Mas vamos separar então algumas situações, ok? A linguagem do direito, ela tem vocabulário próprio, ela tem expressões próprias. Eu não estou falando de latim, ok? A quantidade de expressões latinas no direito é pequena, né? E existem outras palavras que não são nem do latim, por exemplo, vem do francês, como a palavra sursis, que hoje está sendo cada vez menos usada. Então nós temos dentro do direito palavras, expressões, vocabulário, um andamento, uma estrutura, uma forma de o direito ocorrer, uma forma de a linguagem do direito ser feita, que algumas pessoas dizem assim, isso é juridiquês. Mas não se esqueçam que a expressão juridiquês muitas vezes ela é usada de forma negativa. Vamos dar alguns exemplos? Então, vamos lá. Então nós temos a palavra sentença. A palavra sentença é uma palavra que faz parte da língua portuguesa e ela é usada na gramática, por exemplo. O que seria sentença numa gramática? Quando eu uso a palavra sentença na gramática, estou pensando na análise gramatical que lida com as frases, as orações, os períodos, e ela se localiza ali. Não é um estudo morfológico, não é um estudo de sons, é um estudo de estruturas da língua. Isso seria uma sentença, mais ou menos assim, em linguagem vulgar e resumindo a situação. Agora, a palavra sentença no direito, ela tem uma situação específica. A sentença, por exemplo, é proferida por um juiz monocrático. E eu também tenho sentenças que elas são resultado de um acórdão, que quando eu tenho um desembargador relator, por exemplo, e eu tenho o acompanhamento ou não de outros desembargadores que vão concordar ou não com ele, geralmente existe uma concordância. Mas ali eu falo em sentença. Inclusive a palavra decisão, que também é uma palavra que faz parte da linguagem do português comum, é uma palavra que no direito ela é um problema. Muitos operadores do direito, inclusive, não gostam da palavra decisão, porque a palavra decisão para eles ela é um problema, uma vez que o juiz, teoricamente, não tomaria uma decisão. Ele faria sua sentença de acordo com a letra fria do direito. Essa é uma discussão bastante comprida, uma discussão bastante complexa. Não vou entrar nesse mérito agora, nós podemos falar disso um outro dia. Agora, há palavras em específico que só são usadas no direito. Aí nós estamos falando de jargão jurídico. Assim como a medicina tem um vocabulário específico da medicina, assim como a biologia tem um vocabulário específico da biologia, assim como a física tem um vocabulário específico da física, assim como a geometria analítica, ou assim como a linguística, ou assim como qualquer outra área do saber, como a sociologia, tem vocabulário, expressões específicas, o direito também. E aí seria interessante nós usarmos a expressão jargão.
jargão jurídico. Então, o que seria um jargão jurídico? O jargão jurídico é uma palavra específica, uma expressão, uma palavra específica do direito, de uso do direito, e que no direito ela vai ter um sentido próprio, vai ter um sentido específico, e que ele é quase de comum acordo para todos os operadores do direito, seja o advogado, seja o promotor, o defensor público, seja o sujeito que trabalha também num cartório. E ali no cartório ele precisa dominar uma determinada quantidade de jargões jurídicos, sem os quais ele não conseguiria elaborar seu trabalho, redigir os seus textos e dialogar com os operadores do direito ou com as pessoas comuns que precisam da linguagem jurídica. Então, assim, nós temos uma situação do juridiquês, que tem dois usos, um dos quais, inclusive, não me cai muito bem. Nós temos a questão do jargão jurídico. Agora, quando nós falamos numa linguagem jurídica ou numa linguagem forense, nós estamos pensando numa situação assim, bastante específica. Nós estamos pensando num conjunto muito grande de estruturas linguísticas que são usadas por um determinado grupo, que vai utilizar essa linguagem, sendo que sem essa linguagem não haveria a linguagem do direito. Bom, muitas pessoas reclamam que a linguagem do direito é complexa, que a linguagem do direito ela não atinge quem ela deveria atingir, que é a pessoa comum, e eu vou dizer que é verdade. A linguagem do direito ela é complexa, a linguagem do direito ela é difícil, a linguagem do direito tem uma longa tradição na história que toca às vezes a igreja, ela toca às vezes a filosofia, ela toca outros estudos filosóficos, outros estudos sociológicos, etc. E daí a importância da propedêutica para a gente entender isso e pensar o andamento dessa linguagem ao longo da história. Ela tem uma longa e vasta tradição que às vezes remonta ao período romano, à Idade Medieval, o começo da Idade Moderna. E essa linguagem ela é complexa mesmo. Ela não chega à pessoa comum porque a pessoa comum ela não foi preparada para utilizar essa linguagem. E daí a importância do operador do direito. Quando alguém, a gente diz assim, quer advogar em causa própria, ele corre muitos riscos. E um dos riscos que ele corre é não dominar a linguagem jurídica, sem a qual não existiria, como eu já falei 2 vezes, não existiria o direito. Então existe um gênero que nós vamos chamar de gênero jurídico, existe um gênero bastante amplo, complexo, às vezes difuso, que vai variar de área para área dentro da realidade do direito como um todo, que é utilizado pelos operadores do direito. Quanto mais você lê, quanto mais você estudar, quanto mais vocabulário você souber, melhor você vai dominar essa linguagem, melhor você vai dominar os jargões jurídicos, o juridiquês e também a realidade complexa do gênero jurídico ou do gênero forense. Algumas situações são realmente bizarras dentro do direito. Eu vou citar alguns exemplos, eu vou escrever sobre isso para vocês e mando por escrito. Né? Mas você tem alguns usos no direito que, quando eles surgiram, eles eram considerados equivocados. Por exemplo, o uso da palavra ainda como um conectivo, que hoje virou moda e grande parte dos operadores do direito utilizam. Ela era um erro gramatical, mas agora ela é de uso comum. Quando eu corrijo um texto, eu faço esse apontamento para o operador do direito, eu lembro a ele que aquele uso é um erro, aquele uso não é aceito pela gramática, e cabe a ele decidir se ele vai utilizar ou não. Há um outro uso muito esquisito no direito, que é a expressão eis que. Eis que era uma expressão que inclusive veio do latim direto para o português e dizia assim, eis que surge uma nova realidade, da ideia de algo que ocorre abruptamente. E o eis que hoje virou um conectivo que está no lugar ali do uma vez que, já que, ou até do de vez que é o mais raro, mas também é utilizado. Agora, há outras palavras que são invencionices mesmo do direito. E às vezes elas são
muito mal vistas, inclusive pelos próprios operadores do direito. Então, eu sugeriria que vocês tomassem algum cuidado em relação a esses usos do português que são modismos e que não são aceitos pela gramática, que nós chamamos de gramática normativa. Por outro lado, como eu já falei, existem palavras que são do uso do direito. Tem o uso secular, ou tem o uso milenar, ou tem o uso que o direito criou recentemente para que houvesse uma especificidade, uma especificação em relação a algum termo. E essas palavras elas são de uso comum e qualquer operador, qualquer juiz, qualquer desembargador, qualquer ministro da Justiça vai entender quando você utilizar esse vocabulário. Eu fiz aqui um resumão bastante informal sobre essa situação toda. Essa situação ela tem bases linguísticas, a minha visão tem bases linguísticas bastante sólidas, de um estudo que eu tenho feito há bastante tempo. Se vocês quiserem saber mais disso, basta perguntar nos nossos próximos encontros. E eu vou escrever um texto para vocês sobre isso, para que fique mais claro e que haja ali uma prova de que nós discutimos isso e que vai facilitar vocês a tirar dúvidas quando vocês quiserem diferenciar juridiquês, jargão, linguagem forense, linguagem jurídica das outras linguagens do dia a dia, dos outros gêneros que nós utilizamos no dia a dia, tá bem? Espero que a minha internet volte e que eu possa subir esses vídeos logo para vocês. Então, um abraço, tenham um bom dia e fico à disposição.